ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Boa noite, alunos. Eu sou a Denise Ferreira, estarei ministrando com vocês a disciplina Patrimônio Público, Materiais e Logística. Patrimônio Público e Materiais na Administração Pública. O que é patrimônio? Patrimônio pode ser conceituado como um conjunto de bens, valores, direitos e obrigações de uma pessoa ou organização, seja ela pública ou privada. Administrar o patrimônio significa gerir direitos e obrigações. Bens patrimoniais podem ser entendidos como instalações, prédios, terrenos, equipamentos e veículos das organizações. O que é patrimônio público? Corresponde ao conjunto de bens, direitos e obrigações avaliáveis em moeda corrente das entidades que compõem a administração pública. O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 65, determina que são públicos os bens de domínio nacional pertencentes à União, aos Estados ou ao município. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertence. O que é despesa pública? São os gastos fixados em lei orçamentária ou em leis especiais destinadas à execução de serviços públicos e dos aumentos patrimoniais. São divididos em dois grupos, a saber, despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária. Despesa orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa e é fixada no orçamento público. Despesa extra-orçamentária é aquela paga à margem da lei orçamentária e não depende de autorização legislativa, depende de receitas extra-orçamentárias. Bens patrimoniais são recursos das organizações. Os recursos devem ser administrados por todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas. Veja abaixo a representação dos diversos tipos de recursos encontrados nas organizações. São os recursos materiais, patrimoniais, recursos de capital, recursos de RH, que seria recursos humanos, e tecnológicos. Gestão de materiais na área pública. Os conceitos a serem considerados nessa gestão é entender a dinâmica das compras, se posicionar à frente das situações emergenciais, ter estoques para poder fazer a máquina pública continuar em movimento. Tudo isto deve ser dentro de um padrão de ética, sobre constante vigilância, porque somente assim conseguimos com que o conjunto do desafio dessa gestão seja eficaz. Armazenagem se refere à estrutura física e operacional para conter, proteger, manter e disponibilizar esses estoques. Aqui nós temos a representação desses estoques, que é o volume ou taxa do processo de entrada, tratado como VE, e volume ou taxa de processo de saída, tratado como VS. E aqui nós temos o estoque, uma representação de como que devemos mantê-los. A importância da gestão de materiais. O ciclo de vida dos produtos sofre mudanças constantes e contínuas. Isso significa que se os custos fixos da administração pública se mantiverem em patamares contínuos de crescimento, a sua margem para os custos variáveis tenderá a diminuir, causando a asfixia dos serviços públicos. Para fugir dessa situação, é preciso diminuir os custos fixos continuamente. Insumos de produção. São considerados insumos de produção materiais a serem consumidos no ato de transformação de um produto. Podem ser divididos em materiais auxiliares e matéria-prima. Materiais auxiliares são aqueles que apenas permitem que o processo aconteça, tais como material de limpeza ou lubrificação, e os materiais diretamente aplicados, ou seja, aqueles que vão com o produto, por exemplo, uma mesa. Matéria-prima é aquela consumida no processo de transformação e é percebida no produto final, como por exemplo, para ser fabricado alguns materiais usam lixas, que é um material de auxiliar, madeira, que é uma matéria-prima, tinta, que é uma matéria-prima, solvente, que é um material auxiliar, e assim vai seguindo. O peso dos insumos produtivos pode ter um impacto muito significativo no custo final dos produtos.
o que deve ser repassado aos seus clientes compradores, no caso, os órgãos públicos. Pequenas reduções nos preços de aquisição da matéria-prima, insumos, resultam em economias significativas para as organizações públicas, quando os produtos têm em sua composição alta contribuição de custos de matéria-prima. É muito mais fácil obter reduções de custos na obtenção da matéria-prima do que mexer com o custo da mão de obra. A função produção tem por objetivo a conciliação dos desequilíbrios entre os mundos da demanda e do fornecimento, onde o processo de gestão de materiais contribui significativamente para esta conciliação. Gestão de compras. A gestão de compras pode ser descrita de forma bastante simples, como sendo a interface da aula pública com seus fornecedores. Esta definição coloca a função compras como atividade meio e não como atividade fim. A organização pública deve ser vista como um sistema onde não existe nenhum departamento mais importante que o outro. Uma primeira atividade da gestão de compras é de estabelecer os contatos com os fornecedores. O profissional da gestão de compras tem suas atividades de certa forma facilitada pelos próprios fornecedores, pois em muitos casos são os fornecedores que normalmente procuram as organizações públicas e oferecem produtos, serviços e informação. A gestão de compras deve fornecer suporte técnico às operações governamentais, pois vivemos na era da informação e os próprios fornecedores são fontes valiosas de conhecimento. As operações precisam ser continuamente realimentadas por informações sobre os insumos, recursos transformadores, também chamados de matérias-primas, e recursos auxiliares, também chamados de materiais auxiliares. Deve abrir canais de comunicação por meio de demonstrações, visitas a feiras nacionais e internacionais e atuar no desenvolvimento dos fornecedores. Lembre que o ciclo de vida dos produtos interfere na decisão das compras. A ideia de se fazer internamente deve ser sempre pensada em primeiro lugar, como um ponto de partida, pois muitas estruturas públicas têm a capacidade marginal, ociosa e disponível, o que pode representar uma considerável vantagem em custos. A decisão de se fazer externamente deve ser considerada na sequência, quando não haja capacidade marginal disponível. Os fatores custo, qualidade, rapidez, confiabilidade e flexibilidade servem de parâmetro para apoiar a escolha da decisão. A decisão de fazer ou comprar deve ser estrategicamente ponderada. Gestão de materiais. Após a reconstrução dos países arrasados pela Segunda Guerra Mundial, a relação entre oferta e demanda se alterou drasticamente. Na medida em que as organizações públicas assumiam seu gigantismo em um estado centralizador, percebiam que seus resultados deixavam de ser suficientes para se concentrar nos processos internos na busca de eficiência e eficácia. O modelo burocrático proposto por Max Weber passou a dominar nas funções públicas. A lógica por trás do chamado sistema de gestão baseados na qualidade conduziram na direção de se buscar alternativas de uma relação de confiança entre fornecedores e clientes, uma relação na qual pudessem criar valor para ambas as organizações. Uma das maiores dificuldades para os processos públicos é a inconstância do abastecimento de insumos, o que obriga as organizações públicas a investir em estoques e segurança. Esta inconstância, na verdade, é um problema que os órgãos públicos importam de seus fornecedores. Na administração com viés em planejamento estratégico, afirma-se que se deve transformar as ameaças em oportunidades, ou seja, a ameaça representada pelo fornecedor, que dá uma inconstância, na oportunidade, que é a parceria, com o fornecedor.
e isso exige uma mudança radical na maneira de se ver a relação entre a instituição pública e o fornecedor. Da mesma forma que o fornecedor tem seus objetivos, o governo também os tem, que são rapidez, confiabilidade, flexibilidade, qualidade e custos. Se os estoques são um problema para as organizações públicas, a redução do tamanho dos estoques sem prejudicar a operação é um objetivo a ser conquistado. Uma das formas de se diminuir o tamanho dos estoques são eliminar a incerteza do reabastecimento, ou seja, aumentando a confiabilidade da entrega do fornecedor, aumentando a rapidez da entrega, mas isso também pode significar aumento de custos. Se o fornecedor pode ser mais flexível na entrega, essa também é um ponto que permite ganhos ao Estado. A qualidade do produto entregue também reduz os estoques, pois se pode trabalhar com qualidade assegurada e desta forma os estoques podem ser menores e consequentemente os custos. É preciso enxergar os custos de forma global e não pontual. Desta forma, as organizações, sejam elas públicas ou particulares, podem negociar sobre uma base mais clara e objetiva. Um fornecedor pode ter a sua carteira de pedidos para uma organização pública aumentada, enquanto o governo pode obter produtos com maior confiabilidade na entrega. Assim, se estabelece uma relação de parceria ganha-ganha. A gestão de contas pode e deve desenvolver os fornecedores utilizando as boas práticas de sua organização, como, por exemplo, um sistema de qualidade, um sistema de informações eletrônicas. Muitos fornecedores trabalham com pouca tecnologia ou ainda com controles manuais arcaicos. O que são estoques? Uma forma bastante simples de responder a essa questão é por meio do conceito acumulação. Estoque significa a acumulação de algo. O que será este algo? Dentro da administração, este algo pode ser chamado de objeto de transformação ou ainda de recurso a ser transformado. Assim, podemos ter estoques de materiais, informações e beneficiários consumidores. A merenda escolar é um aspecto importante na gestão de materiais, porque ela trabalha com produtos perecíveis. Sobre esse assunto, vocês podem estar consultando este site aqui, Jornal Nacional, Globo.com, que saiu uma matéria sobre a merenda escolar e a maneira dela ser estocada não estava correta e eles perderam com isso. Estoques na área pública. Temos 4 tipos de estoques: estoques de proteção, estoques intermediários, estoques de ciclo e estoques de produtos acabados e uma variação do mesmo chamado de canal. Estoque de proteção é aquele que protege a organização pública contra a falta de insumos. Ele é formado pelas matérias-primas e materiais produtivos e improdutivos necessários. Os estoques de proteção servem para diminuir a incerteza do abastecimento que ocorre nas organizações e podem ser significativamente onerosos. Toda organização tem estoques, por menores que eles sejam. O que são estoques intermediários? Ocorrem no meio do processo e são decorrentes dos descompassos que ocorrem como falhas em equipamentos, falta de qualidade nos materiais, absteísmo e outras causas. Normalmente, esse tipo de estoques não é planejado. O que é estoque de ciclo? Ocorrem quando utilizamos as mesmas máquinas e processos para diversos produtos. Pensa numa padaria, onde encontramos equipamentos de uso comum, um conjunto de batedeiras e forno que processam todos os tipos de pães. É preciso fazer uma quantidade suficiente de pães para atender aos clientes enquanto a nova fornada é feita. E, se mais de um tipo de pão é feito, a fornada terá de ser suficientemente grande para suportar a demanda por todo o período, até que se possa repetir a nova fornada do primeiro tipo de pão feito, fechando um ciclo. Normalmente, esse tipo de estoque é planejado. Estoque de produtos acabados.
podem significar pronta resposta de atendimento aos pedidos e, portanto, rápido atendimento. Excesso de estoques de produtos acabados podem significar prejuízos, assim como a falta de estoque significa a falta de abastecimento ao público beneficiário. Estoque de canal aparece somente quando os tempos gastos nos transportes de entrega dos produtos prontos são significativos. Imagine um fornecedor de alimentos do Rio Grande do Sul que envia seus produtos para uma escola de Brasília. Se o transporte demorar uma semana, fica evidenciado o estoque de canal. A ideia mais simples ao se pensar em estoques é o de bens tangíveis, palpáveis, objetos comprados. Uma outra forma mais recente de se pensar sobre estoques é referente às informações. Este conjunto de informações armazenadas podem ser processadas para diversos fins. A dinâmica de estoques. Manter estoques custa dinheiro, sem dúvida. Normalmente, as organizações não públicas buscam continuamente a redução de seus custos para se manterem competitivas. Porém, nas organizações públicas, esta busca frenética por redução de custos não ocorre com a mesma intensidade. Embora esta não seja uma preocupação na mesma escala, ela existe e a falta dela pode ser punida pelos órgãos competentes como crime de prevaricação. A estrutura de custos públicos carece de acompanhamento que considere o fator competitividade e isto implica em certa acomodação da máquina pública. Nas organizações não públicas, o cuidado com o gasto do dinheiro é feito com maior cuidado porque afeta diretamente o dono da organização. Comprar também custa. Voltem na aula de licitações e veja quanto pode custar montar um processo licitatório. Este é um bom exercício de gestão. São vários os custos relacionados aos estoques. Custo presente é o decorrente dos descontos de preço. Custo da falta de estoques também é significativo, principalmente sobre o cunho de descumprimento de políticas de governo. Custo do capital de giro é um importante custo. Lembre que dinheiro também custa. Custo de armazenagem, o custo da estrutura física, prédios, equipamentos, pessoas, tecnologia, informação, materiais de consumo e alimentação. Aos estoques podem ser incorporados ainda custos de obsolescência e custos de ineficiência operacional. Curva ABC. Na realidade prática das organizações, o controle é uma tarefa que demanda recursos, ou seja, pessoas, equipamentos, máquinas, espaços físicos, registros e tempo. Estes recursos são limitados, ou seja, não existem pessoas em quantidade suficiente para todas as ações. Investimentos em equipamentos e máquinas devem ser divididos entre diversos órgãos públicos. A área também é um fator problemático, pois existe uma tendência aos estoques crescerem devido à multiplicidade de itens usados pelas organizações. E a gestão do tempo é outro complicador. As respostas devem ser instantâneas e sem erro. Desta forma, a administração se vale de ferramentas estatísticas para contornar alguns desses problemas apresentados. Uma dessas ferramentas é a chamada curva ABC ou curva de Pareto. Por meio deste artifício matemático, pode-se otimizar os poucos recursos disponíveis de forma que o controle pode, sob o ponto de vista estatístico, ser mais eficiente. Imagine você cuidando do estoque de seu órgão público, por exemplo, da Secretaria de Transportes. Você cuida dos combustíveis, gasolina, álcool, diesel, lubrificantes, pneus de diversos tipos e modelos. E que você não tem a seu dispor todos os recursos que precisa para executar um controle de 100% dos itens com o mesmo cuidado. Para tanto, vamos estabelecer uma forma que facilite a análise. Comece pelo valor de uso.
Define-se valor de uso como resultado da multiplicação do valor unitário, custo unitário, de um item em estoque pelo seu consumo ou demanda anual. Além da curva ABC, outras formas de controle podem ser tomadas, por exemplo, a matriz duplo ABC. Para saber mais, veja Dias 2004 e Martins 2006. Esses autores apresentam outras aplicações para a curva ABC, além de controle de estoque, tais como reengenharia de produtos, distribuição territoriais de trabalho, alocação de mão de obra e etc. Outra ferramenta matemática utilizada na gestão de compras é a chamada lote econômico de compras. Ele envolve duas partes distintas, o custo da compra propriamente dito e o custo de cuidar, armazenar do que foi comprado. Também para este tipo de ferramenta pode consultar Martins, que ele vai também trazer mais informações sobre a construção da curva ABC.